começar e a gente vai abrir falando da vitória, do Vitória por 1-0 sobre o Fluminense, porque, maestro, não é qualquer vitória, né? É aquela vitória de entrar no hall das grandes vitórias do clube, né? Uma vitória no Maracanã, contra um adversário direto na luta contra o rebaixamento e fazendo um gol ali nos acréscimos, e não é só um gol, é um golaço na arrancada ali de tirar o fôlego de Zé Hugo, aquele tapa para o lado nojento para finalização impecável de Janderson. Então, assim, uma partida com um roteiro desses espetaculares e que certamente vão ficar por muito tempo na memória, na lembrança dos torcedores do Vitória, né, meu caro Cássio? Celso, boa noite Arthur, Minhoca, todo mundo está chegando na live, já tem uma torcida do Vitória por aqui. Era um jogo muito importante para a composição da briga do rebaixamento. O Vitória começou a rodada, tinha saído com aquelas 2 vitórias seguidas, depois saiu, depois perdeu o Bragantino, perdeu de virada, no que chegou até a ensaiar uma vitória lá em Bragança Paulista, mas tomou a virada e com aquele resultado entrou na zona de rebaixamento. E foi para esse jogo contra o Fluminense, com o Fluminense na lanterna, já sem Fernando Diniz, trazendo Marcão, dando uma mexida ali na torcida. Foram mais de 24 mil torcedores, uma relação de apoio que durou um pouco mais do que teria durado com o Fernando Diniz, mas pelo mau futebol do Fluminense, em algum momento se perde também. Mas eu acho que se tivesse Fernando Diniz teria perdido o apoio até antes. Demorou um pouco mais. E o resultado do Vitória é um resultado muito grande do Maracanã. Foi, na história, a 7ª vez que o Vitória vence no Maracanã com um jogo oficial, em 38 jogos, são competições oficiais, considerando primeira divisão, Copa do Brasil, enfim, qualquer resultado, Série B, qualquer torneio. São 7 vitórias do Vitória, 5 empates e 26 derrotas. Os 26 pontos, isso dá um aproveitamento de 22,8%. Depois eu posso voltar a esse tema, até que eu publiquei sobre isso, eu posso voltar a esse tema para falar um pouco mais sobre as vitórias do Nordeste no Maracanã. Mas sobre especificamente, para esse aspecto histórico e mais para o presente, essa vitória ela teve um resultado gigantesco assim, para o Campeonato Brasileiro. O Vitória estava achando interessante o empate. Foi até dito na transmissão, Gustavo Villani, na reta final, que o Vitória estava negociando o empate, só que ele teve o VDM dele, que ele falou, mas se o Vitória... Ele ainda falou assim, ele falou, o Vitória tá com o cara que está negociando o empate, porque o Vitória estava trocando passos para trás, para o goleiro, aí isso já na reta final, ele fala, o Vitória parece satisfeito com o empate, negociando o empate, mas se arrumar o contra-ataque, o VDM veio na cabeça e ele soltou logo. Se arrumar o contra-ataque, e foi exatamente o que aconteceu um pouquinho de nada depois, porque o lance foi de 44 para 45 segundo tempo. E como você bem descreveu, o Arthur vai detalhar um pouco mais o jogo, mas assim, você já trouxe o lance, que é... Eu vou até falar sobre Zé Hugo, para depois eu não esquecer, eu tenho dito aqui em off. Zé Hugo carregando a bola, com 3 caras do Fluminense, fazendo tudo para tirar a bola dele, com todo respeito. Me lembrou, meu irmão, coisa de velha guarda, mas paciência. Me lembrou Riquelme, é muito específico o jogo. Riquelme, pelo Boca Juniors, contra o Palmeiras, na semifinal da Libertadores, no antigo Parque Antártica, ou seja, a Libertadores de 2001. Acho que é isso. Meu irmão, simplesmente ninguém tomava a bola do cara. E o Boca foi 2-2 e classificou nos pênaltis. Aliás, foram 4 empates em 2000 e 2001. 2 empates na final de 2000, aí o Boca foi campeão no Morumbi na volta. E na semifinal, 2 empates, sempre 2-2 na Bobodeira e a volta em São Paulo, mas não foi no Morumbi, foi no Parque Antártica, semifinal de 2001, e o Boca passou de novo. Mas assim, a atuação, aquele Riquelme ali, era um cara que simplesmente prendia a bola como ninguém. Não é o caso do Zé Hugo, mas foi nesse lance. Assim, para não comparar, para ninguém pegar pela palavra, eu não estou dizendo que é uma característica de Zé Hugo, porque aquilo era uma característica de Riquelme. Ele era um cara que pegava a bola e para tomar era muito chato. Mas assim, quando o Zé Hugo pegou a bola, começou a caminhar e ninguém do Fluminense tirava, aí ele foi atraindo a marcação e parecia que, sabe aqueles filmes assim, quando começa a aparecer, vai juntando um bocado de inimigo assim, aí de repente cada um murra, aí voa todo mundo, aquele filme de herói assim, parecia assim, foi juntando um bocado de cara do Fluminense, aí sobrou espaço. Aí nisso ele arrumou especial. E tocou a bola e Janderson aparece e toca até para a direita, aparece e marca. Um gol que naquela altura o empate era bom para o Vitória. O Fluminense não fazia uma grande partida, mas tinha finalizado mais, tinha tido algumas oportunidades, algumas boas defesas de Lucas Arcanjo, mas nada disso. Mas quando arranca a Vitória, o Vitória sai da zona do rebaixamento, vai do 17º para o 15º lugar,
E considerando que era um confronto direto, deixa o Fluminense afundado em sexto. Nesse momento, significa que o Vitória botou 6 pontos sobre o Fluminense. Então, assim, foi um resultado monstruoso, porque a zona de rebaixamento, ela, se fosse tipo o Fluminense e outros 3 times muito ali com cara de rebaixado, o perfil de rebaixado, melhor dizendo, aí ok, mas como não é o caso, já que tem Grêmio, tem Corinthians, enfim, o Vasco está muito. O Vasco está em 16º, fazer um resultado como esse pesa ainda mais. Então, o que o Vitória fez, assim, acabou arrancando um resultado muito importante no Rio de Janeiro. Há 10 anos não ganhava no Maracanã. A última vitória do Vitória no Maracanã tinha sido, curiosamente, sobre o Fluminense, em 2014, também pela Série A. Na ocasião foi 2-1, agora foi 1-0. E com isso, até para encerrar essa primeira fala, pela primeira vez nessa rodada, a gente vai ter o raio-x mais para frente, mas é uma característica dessa rodada, me fez mudar o título. Até o resultado do Vitória, até o 0-0, porque, enfim, como faltavam só 2 jogos para a rodada. Segunda rodada, o modelo do post da rodada que eu sempre faço já estava pronto, que era Bahia segue 100% em casa e cola no líder. Que eu sempre coloco assim, eu tenho uma estrutura de publicação, que é botar o nome da rodada, aí eu sempre faço uma publicação por rodada no blog. Aí estava assim, a classificação da Série A de 2024 após a 12ª rodada, ponto e vírgula. Bahia segue 100% em casa e cola no líder. Só que quando o Vitória venceu, criou o fato novo, que foi o quê? Os 3 nordestinos venceram na rodada. Exatamente. E foi a primeira vez nessa edição que isso aconteceu na mesma rodada. E aí, ainda que seja muito forte isso que o Bahia fez, mas o ineditismo dessa marca de ter 3 representantes e os 3 ganharem na mesma rodada, aí eu acabei substituindo. Ganhou o título, né, Maestro? Ganhou a manchete. Pois bem. Então, Maestro, obrigado pela leitura inicial, muito esclarecedora, inclusive destacando, né, esse feito do Vitória, que nosso querido Arthur Silva vai trazer agora em maiores detalhes. Como eu falei, só Arthur, é uma dessas vitórias que entram de fato para o registro, né, daquelas grandes lembranças, os jogos que a gente gosta de lembrar. Agora há pouco, nos bastidores, o Maestro comentou de outro jogo que foi nessa linha também, e assim que ele começou a falar, eu lembrei imediatamente daquele feito do Ceará, bater no Flamengo diante do Maracanã lotado, assim, também no finzinho do jogo, e é dessas lembranças que ficam para sempre, né? São dessas marcas que ficam para sempre. Então, conta para a gente, por favor, a história desse jogo, mesmo. Boa noite, Celso. Boa noite, Minhoca, Cássio, todo mundo que está aqui assistindo o programa. Primeiro, eu queria comentar que eu fiquei muito feliz pela vitória, mais do que a vitória em si, mas por tirar o peso na consciência de que o problema era eu, porque eu saí de férias, o Vitória não tinha ganhado de ninguém, aí o Vitória ganhou 2 seguidas, já estava o pessoal dizendo que o problema era eu, agora está provado que não sou eu. Isso, quando pega, é chato de tirar, viu? Pois é. E eu falei pra galera, ninguém falou isso quando o Vitória foi campeão baiano, né? Ninguém soltou essa. Aí agora... Você foi preciso, inclusive, já de dizer, tava aqui quando ganhei. Isso é importante, porque quando pega esse negócio é chato. É chato. Exatamente. Então, já fiquei feliz por isso. E preciso também ser sincero que nesse tempo, né, que eu tava de férias, eu não acompanhei as partidas, mas vi trechos do programa ali, a análise de JP, muito boa como sempre. Mas mesmo tendo visto a análise e ele comentar algumas mudanças que a gente percebeu no time do Vitória durante esse período, né, que o trabalho de Carpini deu uma engrenada e realmente deu outra cara pro Vitória, que a gente via assistindo. Algumas coisas surpreenderam, como por exemplo, logo na escalação, Caio Vinícius, né, jogando de zagueiro, ele que era um volante até especulado para ser dispensado do Vitória, estava no final da fila entre os volantes, embora com o Carpini tenha ganhado um pouco mais de oportunidade, dele? Até mesmo quando volante. Se eu gostei dele hoje, eu achei que ele fez uma ótima partida. Caramba, eu achei que na reta final ele estava quase entregando o ouro, viu? Não, teve um lance ali que ele vacilou, né, que ele vai dar ele vai dar o recuo, mas ele depois ele mesmo corrige. E depois uma saída, o jogador passou, ele não entregou a bola, ele prendeu, aí perdeu, virou um ataque Fluminense, mas o Fluminense estava tão mal que não progrediu o ataque. Mas talvez eu tenha focado nesses 2 lances, talvez ele tenha ido bem na forma geral, mas esses 2 lances já estavam perto da reta final e foi justamente em cima dele. Na hora, tanto que eu lembrei quando tu falou, Caio Vinícius. Eu gostei muito da partida dele. A gente depois vai entrar nessa parte individual, né? Mas era mais para destacar o quanto o Vitória mudou nesse tempo, né?
não apenas em termos de peças, mas como equipe. O Vitória que a gente viu atuar hoje é um Vitória extremamente competitivo, né? E aí já entrando na partida de hoje, o Vitória que, por mais que o gol tenha saído na segunda etapa, eu acho que o melhor momento do Vitória foi no primeiro tempo, se a gente considera o corte ali entre os 45 minutos, né? No primeiro tempo onde o Vitória soube controlar bem o jogo, esteve muito presente no campo do Fluminense, né? Chegando muito pelas laterais, com o William Lepo, principalmente pela direita, tendo muita vantagem sobre Marcelo, ou até mesmo sobre Thiago Santos algumas vezes, né? Embora tenha tido também dificuldades na marcação com o Keno, que caiu pelo lado dele, é um jogador que a gente conhece bem o quanto é forte no 1 contra 1. Mas o Vitória também chegando pela esquerda, o Vitória que é bem verdade que não finalizou tanto, então essa boa partida do Vitória no primeiro tempo não se transformou tanto em chances claras. As poucas vezes que Fábio trabalhou foram chutes assim da entrada da área ou de fora da área, sem levar tanto perigo, mas foi um Vitória também que levou preocupação ao Fluminense, que não deixou o Fluminense confortável na partida. Eu acho que talvez esse seja o principal ponto do primeiro tempo, né? O Fluminense em nenhum momento conseguiu sair com a bola com tranquilidade, foi um Vitória que ficou marcando em cima, sem deixar o Fluminense ter espaço. É verdade que o Fluminense chegou algumas vezes, os lances até de maior perigo no primeiro tempo foram do Fluminense, mas aí o Vitória também tinha do seu lado Lucas Arcanjo, que, spoiler, fez uma grande partida e que só no primeiro tempo tem duas grandes defesas dele, né? Uma no comecinho ali, que é o lance de Keno, né, que ele ganha de William Lepo, como eu falei, e tem uma finalização com uma boa defesa dele, e um lance já na reta final do primeiro tempo, em um cruzamento que Cano chuta de primeira e ele faz uma boa defesa também, espalmando para fora. Então, se Isso fosse no para dar um primeiro resumo... tempo. E no segundo tempo tem um chute de Marcelo muito no cantinho, defesa excepcional Isso, também. exatamente, exatamente. Mas é isso, se eu fosse falar do primeiro tempo, num resumo rápido, eu acho que foi um primeiro tempo de um Vitória extremamente competitivo, um Vitória que conseguiu chegar bem ao ataque, que conseguiu chegar muitas vezes ao último terço de campo, né, que a gente fala, mas talvez tenha pecado na finalização. Tinha pecado no último momento mesmo, na parte decisiva da jogada, para conseguir chegar com um pouco mais de perigo. Teve algumas chegadas, mas pelo volume que o Vitória conseguiu impor em termos de chegada ao ataque, poderia ter transformado isso em maiores chances de gol. E aí, quando a gente vai para o segundo tempo, é um segundo tempo que começa com o Vitória já tendo ali as duas primeiras chegadas pela direita com o Mateuzinho, explorando a marcação em cima de Marcelo. Ali foi um espaço que o Vitória explorou bastante durante o jogo. A gente sabe muito bem da qualidade de Marcelo, principalmente no apoio, mas ele sempre teve um lado defensivo mais temerário do que a parte ofensiva dele, ainda mais agora na reta final de carreira, né? Então, como eu falei, foi um Vitória que durante a partida inteira soube se aproveitar dos vacilos do Fluminense, soube se aproveitar dos espaços que o Fluminense deixava dentro do campo. Então, o Vitória ele começa tendo essas duas primeiras chegadas, mas depois disso, pegando ali do minuto 2 do segundo tempo até mais ou menos o minuto 25, que é quando o Vitória faz aquelas 3 mudanças com o Carpini, acionando os jogadores de frente mais rápidos, talvez tenha sido um momento ali de maior dificuldade para o Vitória na partida, né? Um momento em que o Fluminense conseguiu realmente pressionar mais o Vitória, colocar o Vitória um pouco mais contra as cordas, assim. É nesse momento que acontece essa finalização que Cássio falou, talvez a defesa mais difícil de Lucas Arcanjo na partida, porque é um chute forte e bem no cantinho, então a defesa muito boa dele. Mais uma, né? Já tinha as duas do primeiro tempo, como eu citei, e essa agora no segundo tempo. Mas é um Vitória que também soube se portar muito bem na defesa, né? Eu até comentei sobre Caio Vinícius, que eu gostei da partida dele, e falando do primeiro tempo, eu acho que talvez ele tenha ido até melhor no primeiro tempo do que no segundo, porque no segundo teve esses vacilos. Mas foi uma defesa que conseguiu se portar, por mais que estivesse sendo pressionado. Vitória, aquela velha frase do soube sofrer durante esse período. E aí, quando a gente foi chegando ali na metade do segundo tempo, foi quando teve as mudanças que mudaram o jogo, né? As alterações de Carpini, colocando Culebra, Janderson e Zé Hugo, foram 3 alterações que realmente mudaram a partida, porque foram jogadores que entraram com a característica perfeita, né, para o que o jogo pedia naquele momento, que era entregar velocidade para um Vitória que, se por um lado o Vitória estava se fortificando para aproveitar o momento do jogo, por outro lado, era um momento que se apresentava muito bom para o Vitória, porque do outro lado a gente tinha um Fluminense extremamente pressionado, um Fluminense que precisava demais do resultado,
E aí, nesse momento, o Fluminense já vinha tendo as primeiras mudanças com o Marcão, que, por exemplo, abriu mão de Martinelli, que era o volante que jogava ali ao lado de Alexander. Ele acionou Renato Augusto no lugar. E aí o Fluminense ficou com basicamente apenas um volante, que é o Alexander, que a gente sabe que nem é aquele volante marcador. Então o Fluminense que se lançou ao ataque porque precisava do resultado. E somado ao Fluminense que taticamente vinha desconfigurando-se para tentar buscar o gol a qualquer custo, a gente tinha também um Fluminense nervoso, um Fluminense com a torcida pegando no pé. Como o Cássio falou, a torcida do Fluminense apoiou, mas chegou uma hora ali que a paciência chega no limite, né? Então, mais ou menos ali do recorte do meio do segundo tempo para frente, foi um momento de muita pressão para o Fluminense. Então, se tornou um cenário muito propício para o Vitória. Eu assisti no jogo até imaginava que casa até com o que Cássio falou do comentário de Villani, né? Que o Vitória ele não ia se expor demais, porque esse papel ele tinha que ser do Fluminense realmente. Para o Vitória, o empate fora de casa, no confronto direto, não era um resultado dos piores. Ele pelo menos mantinha ali a distância para o Fluminense, por mais que não saísse da zona, mas era um jogo fora de casa e agora para uma sequência dentro de casa. Então, era um resultado que podia até ser administrado, mas ao mesmo tempo era um cenário muito positivo, porque ia ter do outro lado uma equipe se lançando muito ao ataque e que com certeza as oportunidades iam surgir, nem que sejam oportunidades de espaço para o Vitória aproveitar. E foi uma dessas oportunidades num contra-ataque que Zé Hugo faz uma jogada fantástica, assim. A jogada que eu não tenho aqui a contagem certa, se são 3 ou 4 jogadores do Fluminense, mas é um trecho grande do campo assim que ele atravessa e volta e dribla e gira e vai puxando para o meio. Assim, foram tantos dribles ali que em determinado momento gerou um pouco até aquela sensação de vai perder a bola, tá demorando demais para soltar. Só que a qualidade ali dele na condução foi muito boa, né? Conseguiu driblar muito bem e soltou, na verdade, no momento perfeito, com um passe exato para Janderson finalizar e fazer o gol já aos 45 do segundo tempo, coroando uma ótima exibição do Vitória. Terminou de bagunçar um sistema defensivo que ele tinha deixado ali em polvorosa, né? Ele já estava completamente desajustado e quando ele dá aquele passe no contrapé, quebrou completamente, né? A última defesa, né? Exatamente, porque ele puxa os marcadores com ele, se desvencilha completamente, e quando naquele momento, pela posição que ele estava do corpo, o mais lógico seria talvez ele abrir na esquerda, ele dá no contrapé na direita e aí pega Janderson completamente livre, né, para marcar o gol. Uma jogada perfeita, tá? Por mais que a finalização de Janderson também tenha sido muito boa, mas não tem como não colocar uma grande porcentagem aí do gol. A finalização de Janderson foi boa, ele teve o trabalho dominado e adiantar um pouco a bola para sair do marcador e chutar. Assim, ele não só fez empurrar a bola para o gol, não, mas mesmo fazendo isso, eu acho que o percentual de Zé Hugo é maior, porque realmente a construção foi aquela finalização não chegaria perto de existir se a jogada não sai da forma como o Zé Hugo trabalhou a bola. Ele que criou a oportunidade, né? Ele criou a oportunidade que Janderson aproveitou muito bem, mas se não fosse a belíssima jogada dele, aquela oportunidade ela não teria acontecido. Então, magistral, assim, realmente, a atuação de Zé Hugo, que é mais uma novidade, entre aspas, desse Vitória de Carpini. E eu digo a novidade entre aspas porque Zé Hugo participou da campanha do acesso do Vitória, na campanha do acesso e do título do Vitória no ano passado da Série B. Mas era um jogador dessa Série A que não vinha entrando tanto. Até mesmo no Campeonato Baiano, no começo do ano, Zé Hugo era um jogador que vinha entrando não com tanta frequência. Na Série A isso diminuiu ainda mais. E é um cara que vem ganhando espaço. Como eu falei de Caio Vinícius, que era um jogador que estava sendo especulado para ser dispensado no Vitória porque não tinha tanto espaço, Zé Hugo também era um jogador assim e que vem ganhando espaço e que hoje basicamente podemos dizer que decidiu o jogo para o Vitória, né? Então, um gol que coroa uma boa exibição do Vitória, um Vitória que soube jogar a partida da forma que precisava, sendo consciente das suas limitações. Eu acho que isso é importante de ter claro, porque é um Vitória que ele segue tendo um elenco limitado, segue tendo a necessidade de fazer contratações, mas é um Vitória que Carpini conseguiu encontrar uma forma do time ser competitivo, encontrou um caminho para jogar a Série A. Isso é muito importante. Não quer dizer que o Vitória resolveu sua vida e agora o Vitória não vai cair, não tem mais preocupação. Mas se arrumar disso, é mais fácil assim, pô. É mais fácil. Mesmo quem tivesse ali 17º, assim,
Mas, pô, é mais fácil do que do jeito que estava. O Vitória estava caminhando para ser um moribundo, pô, na primeira divisão. Tava caminhando para ser a Minardi, né? Que a gente fala, né? De nem disputar. Minardi faltando pneu. Não é Minardi correndo com 4, não. Correr com 4 é fácil. Então, ainda que o Vitória precise qualificar o elenco, naturalmente vai precisar ir bem na janela, não dá para ignorar, vai ter que fazer um esforço, mas é outra coisa fazer o esforço vislumbrando a continuidade de uma campanha e não tirar uma âncora. Tá entendendo assim? O Vitória estava ancorado na zona de rebaixamento, do jeito que com a largada. Nesse momento, o Vitória está competindo, as coisas começam a caminhar, começam a acontecer, e quando o vento sopra a favor, até para você ter mais recursos, para você conseguir um jogo, até inclusive trazer um jogador afundado, é mais difícil também, porra. Exatamente. Vem aqui me ajudar, o cara olha assim, 2 pontos no campeonato. Ainda que seja botar um rebaixamento no meu currículo para quê, né? Ele vai pensar, tá no Rio, é o campeão da Libertadores, o cara vai para o Fluminense, vai jogar Libertadores, e tem um outro cenário. Mas pensa se fosse, Arthur, se fosse o Vitória com a campanha do Fluminense. Tipo, é o time que saiu da Série B, tá ali, o cara vem me ajudar aqui, o cara, vou nada, meu irmão. Isso aí, barca do caralho. Aí, nesse momento, o cara disse, dá para competir ali, assim, para a carreira, o staff do jogador enxerga de forma diferente na hora de negociar, meu irmão, ali os resultados estão começando a aparecer, dá para arrumar um lugar no time, dá para aparecer, enfim. A janela está muito próxima de ser reaberta, e para o Vitória, com essa recuperação, a qualificação do time, ela faz total, pelo menos para mim, faz total diferença nesse momento, porque realmente ia ser uma remontagem beirando o desespero. Mas nesse momento, não. Ainda que perca o próximo jogo e tal, mas nesse momento o Vitória está, porque não estava, mas nesse momento o Vitória está disputando o brasileiro. Disputar uma coisa, se vai escapar, se não vai escapar, tem 20, 50 rodadas pela frente ainda. Mas o Vitória não estava disputando o brasileiro. Estava fazendo parte só. Perfeito, Cássio. Assim, eu via muito torcedor falando da janela, né, do meio do ano, em relação ao Vitória, como esperança do Vitória se reabilitar, mas era nada mais do que isso, era só uma esperança, uma fé de um fato novo ali, a equipe conseguir contratar vários jogadores e realmente reformular a equipe completamente e dar certo. Hoje, a janela para o Vitória era uma oportunidade de fortalecer uma equipe que já está no caminho. Né? O Vitória hoje ele tem um caminho, você não está assim, vamos ver na janela se existe um jeito desse Vitória ser competitivo e conseguir escapar. Esse jeito do Vitória ser competitivo e conseguir escapar já foi encontrado. Carpini já conseguiu dar uma forma de jogo para o Vitória que funciona. Né? A gente viu nas últimas partidas, porque se a gente for pegar os últimos 6 jogos, o Vitória só tem uma derrota, que é a derrota contra o Bragantino na última rodada. E foi uma derrota em que o Vitória, eu assisti parte do jogo, principalmente no primeiro tempo, o Vitória jogou até melhor do que o Bragantino. Né? Aquele golzinho no final do primeiro tempo ali foi muito cruel com o Vitória. Né? Eu acho que mudou muito a história da partida. Mas o Vitória, se tivesse conseguido um ponto ali em Bragança Paulista, não seria nenhum absurdo, sabe? Então não foi uma derrota também que o Vitória não competiu, não participou do jogo. Muito pelo contrário, né? Ele teve até a oportunidade de sair vitorioso, teve uma chance de fazer um 2-0 ali, que o gol foi anulado por centímetros ali no impedimento, enfim. Então, o Vitória hoje também, se você for ver naquela tabelinha lá do GE, né, que pega os últimos 5 partidas, né, que é um recorte que a gente já está acostumado das bolinhas, só o Palmeiras somou mais pontos que o Vitória nas últimas 5 rodadas na Série A. Então é um momento que dá confiança, dá estofo realmente para o torcedor acreditar, para o elenco acreditar e para você também conseguir trabalhar, como o Cássio bem falou, com mais tranquilidade ali na janela, né, para convencer os jogadores, e é algo que o Vitória já vem fazendo. Tá? O Vitória já vem tendo especulações aí, já tem um jogador fechado, né, que é o volante Ricardo Hiller, já tem especulações de outros jogadores também para chegar. Então é um Vitória que está se mexendo e que dá sinais de que ele tem, sim, totais condições de fazer uma Série A digna, de fazer uma Série A em que ele consiga alcançar o seu objetivo, que a gente sabe que o objetivo do Vitória para essa competição é brigar ali por uma vaga na Sul-Americana, ficando de fora do rebaixamento. Muito bem, meu caro Artuzito. Já deixo um abraço também aqui nos nossos amigos do Clube 45, velho, a nossa comunidade de apoiadores, inclusive da qual nosso querido Artuzito faz parte e é a porta de entrada dele aqui para o nosso projeto, né, 45 minutos, agora como um dos nossos principais analistas, ele que estava lá com a gente
na rotina ali, no dia a dia mesmo, naquela selva do Clube 45, né, Arthuzito? O negócio ali é nervoso, é nervoso. Mas a turma do Vitória hoje, mandar um abraço para Raul, que tá lá no grupo torcedor do Vitória. Ramon, perdão, confundi. Ramon. Ramon mandou lá no grupo hoje. Pessoal, todo mundo unido pela vitória do Leão lá no Maracanã e me agradeçam funcionou. Lá. Me agradeçam lá. Porque eu me mantive. Quando o Vitória fez o gol, aí como o jogo estava sendo no Rio, na hora eu lembrei daquela propaganda do Johnny Walker, que o gigante levanta. E ele levanta no Rio de Janeiro. Curiosamente, ele levanta no Rio de Janeiro. Então, assim. Eu vi a tuitada. Só que aquilo ali, quando eu fiz aquilo ali, eu fiz para ir no grupo. Aí eu olhei assim, eu disse: porra, vou escrever não. Porque quando subi a placa 7 minutos, era eu publicar ali dentro e saiu o empate. Eu segurei minha onda. Que assim, depois coloquei, depois terminou o jogo. Mas eu fui imediatamente para colocar ali, mas eu dei uma refugada clássica. Assim, e pensando no bem maior, eu disse: rapaz, vou colocar não. Pela sanidade de Ramon. E de outros, assim, porque na hora eu ia colocar ali, aí quando subiu a placa, eu disse: é muito tempo, 7 minutos. Aí eu disse, aí de repente o gigante olhava de novo e já tá, deixa ele andar primeiro. Inclusive a imagem é muito... você realmente merece, né? Eu vi a sua tuitada, né, do gigante acordando lá, e aí o primeiro comentário me chamou muita atenção, que é de Leão Colossal, campeão da Série B de 2023. Aí ele colocou lá, pra Cássio, foi a tuitada. Sou seu fã, cara. Você fala com o maior carinho do Vitória. Percebo que torce pela gente. Que Deus te abençoe. Se vier ao Barradão algum jogo, quero te dar um abraço. Esse depoimento de Cássio mostra que Leão Colossal tá com a razão. Nunca fui, já assisti, já vi um jogo do Vitória em Salvador, inclusive 5-1 pro Vitória em cima do Bahia, que foi a inauguração da Arena Fonte Nova. E nunca fui no Barradão. Nem para conhecer, nem sem jogo. Qualquer dia eu apareço. Não garanto se vou ficar na torcida do Vitória no dia que aparecer. Mas pode ser. De repente pode ser Vitória e qualquer outra coisa. Aí, beleza. Mas seria um prazer. E é o corredor. No final da Copa do Nordeste aí, né, maestro? Já batemos em tanto lugar. A de 2000, se fosse hoje em dia, talvez eu tivesse viajado. Aquela que foi Vitória Sport. Mas eu vi pela televisão, não fui não. Assisti na Globo. O jogo de ida que foi no Barradão. Fui na volta na ilha. Mas hoje em dia é aquele tipo de coisa. Hoje em dia, na verdade, a gente teria ido pelo podcast, né? Na verdade, a gente talvez tivesse ido hoje. Mas, enfim, não conheço o Barradão, não. Agradeço o convite. Qualquer dia irei ao Barradão. Agora, por favor, se eu for, não me deixe naquele cantinho, não. O cantinho do visitante, não. Aumenta o espaço. É muito tímido ali no canto. Né? Aumenta o espaço. É hostil. É hostil. Não, o Santa foi lá um jogo, eu acho que foi em Não, o do Santa diminuíram, o do Santa botaram... Foi, que virou notícia, saiu no Olé, eu acho. Saiu fora, assim, foi. Virou notícia no mundo, assim, falando de como colocaram o Santa lá. Mas, eu acho que foi ano passado. Irmão, o time faz a mesma cor, faz aniversário no mesmo dia, o mascote é leão, é tudo Nordeste. Não, tá em casa, pô, tá em casa. É o irmão mais velho. É isso. Então, a gente deixa esse abraço aí na galera do Clube 45, especialmente aí para a galera do 7-1 do Vitória, tá? Um abraço grande para vocês aí. Feliz, de certa forma, de vocês estarem vivendo também esse dia massa, que foi essa vitória sobre o Fluminense. Fala. Aproveitar que você está fazendo essa parte mais institucional, embora importante e embora real, que a gente sempre pede no final. Vou falar aqui, ó, a gente está com 29,9 mil inscritos no YouTube. No número interno, que só mostra uma casa decimal aí, mas está bem pertinho dos 30 mil. Eu achava até que teria virado ontem, na verdade, mas enfim... Para quem estou vendo que está chegando mais gente aqui na live, para quem não está inscrito no canal, se inscreva para ver se a gente bate essa marca, que eu acho que já deveria ter batido ontem, mas enfim, acabou não acontecendo, mas para ver se a gente termina o dia com o velho 30K, que inclusive é a capacidade do Barradão. Muito bem, mestre. Está feito aí, então, o pedido, mais do que respaldado pela capacidade do Barradão. Tuzito, estamos prontos aí para a gente ir para o nosso campinho. Pedrito, campeão do Vitória, está em condições aí de ir pro ar, meu caro? Olha aí, muito bem. Mas antes, vamos chamar aqui esse superchat, Arthur, que você lembrou
Tem um superchat aí pra gente dar uma sacada, que a gente recebeu, e depois a gente vai. Olha aí, nosso querido André Gondim, saindo do Maraca, tomando uma e já mandando meu abraço pra rapaziada. Olha aí, velho. Porra, tá no Maraca, André. Bora, Vitória. Bora, atleta Fred. Maior virada, bicho, não pode. Acompanhou lá a nosso react Aí tá falando de beach tennis isso aí? do beat dele, acho que é. Pô, a torcida não saiu o público total, depois até no Bordeiro talvez tenha até a presença da torcida do Vitória, mas se fez presente lá no Maracanã para ter o número exato. Porra, que massa, meu irmão. O cara, há 10 anos não acontecia. Assim, então o cara viu algo que realmente não acontece todos os dias, aconteceu 7 vezes e assim, né? Não é que aconteceu 7 vezes no Vitória, mas, por exemplo, no Nordeste, o máximo são 8, tá? O Sport ganhou 8, o Bahia ganhou 8, Vitória ganhou 7. Agora, aí depois veio o Santa, ganhou 4. O Ceará também ganhou 4. Fortaleza 4, é porque o Santa tem mais empates, é por isso que eu citei primeiro. Náutico 2, CSA 2, América de Natal 2, Motoclube 1, ABC 1, Botafogo da Paraíba 1. Essa teve até carreata, ganhou do Flamengo de Zico, em 1980. Flamengo campeão brasileiro. Enfim, quem ganhou mais ganhou 8. Então, não são tantas vitórias assim dentro do. Não é no Rio de Janeiro, tá, galera? Não conta São Januário, Laranjeiras, Newton Santos, Estado da Cidadania do Volta Redonda, nada disso. No Maracanã, lá no Mário Filho, entrando ali na Vida Maracanã, subindo a rampa, pronto, ganhar lá dentro. Assim, não é todo dia que acontece, não. Então, Gondim foi buscar 3 pontos raros. Teve assim deve ter tido uma experiência máxima e obviamente se ele está tweetando deu tudo certo, que tenha chegado em casa no hotel, enfim. Mais do que merecido tomar um aí para celebrar. Mais do que merecido. Que noite. Vamos lá, então vamos começar, Artuzito, a distribuir os conceitos no nosso campinho, começando pelo goleiro Lucas Arcanjo, que mais uma vez mostrou porque tem nome aí de anjo, pelo menos, né? Faz um milagrinho. Pode começar com muito bem aí para Lucas Arcanjo, porque foi decisivo, né, para essa vitória do Vitória, porque se o Vitória chegou aos 45 do segundo tempo, precisando de apenas um gol para conseguir a conquista, foi porque Lucas Arcanjo trabalhou muito bem quando foi acionado. Seja no primeiro tempo, né, em que ele teve 2 bolas ali, pelo menos que eu me lembro de cabeça, com um nível de exigência considerável, foi a bola de Kenny e a de Cano, como o chute de Marcelo ali no segundo tempo também, no cantinho, uma belíssima defesa. Então, muito bem aí para Lucas Arcanjo, que pela partida contra o Red Bull Bragantino, eu vi que tinha alguns torcedores contestando um pouco, né, achando que ele tinha falhado ali no primeiro gol, e aí é uma resposta até importante, né, vir logo na próxima partida uma atuação tão segura para mostrar que o Vitória está bem servido aí na posição de goleiro. Muito bem. Vamos então agora com a dupla vamos chamar de zagueiros, né? Caio Vinícius, inventado aí como zagueiro, e Wagner Leonardo. Como eu já tinha falado, Celso, eu gostei bastante da partida de Caio Vinícius. Para mim, ele, nesse elenco do Vitória, já virou zagueiro, inclusive é melhor para ele, porque o Vitória tem vários volantes, está contratando mais um volante, então... E o Vitória está precisando de zagueiro, porque perdeu o Camutanga agora por lesão, o Bruno Vini está lesionado, deve voltar em breve. Mas pela partida que Caio Vinícius fez hoje, por exemplo, eu acho superior a todas as partidas que eu vi de Bruno Vini pelo Vitória, tá? Então, para mim, por exemplo, se Bruno Vini retorna de lesão na próxima rodada aí para o final de semana, Caio Vinícius ainda segue como titular. Gostei bastante da partida dele. Vou colocar o jogou bem. Não acho que chega muito bem ali no nível de Arcanjo, mas tanto ele como o Wagner Leonardo, eu gostei da partida deles. Vou colocar no jogou bem. Um jogou bem entre o jogou bem e entre o muito bem, mas eu acho que Arcanjo teve um degrauzinho acima, por isso que eu vou fazer essa diferenciação. Muito bem, muito bem. Então vamos com Wagner Leonardo, você já falou? Isso, Wagner Leonardo eu achei que jogou bem também. Para mim fizeram atuações semelhantes ali, Wagner e Caio Vinícius. Caio Vinícius, inclusive, até um último comentário que eu tinha esquecido de falar, o fato dele ser volante ajuda muito também na saída de bola, né? Teve vários lances ali de saída de bola do Vitória, que ele que começou essa armação, você percebia que era um cara que tinha uma qualidade no passe assim diferenciada para um zagueiro que muitas vezes, por exemplo, Bruno Vini, que é o zagueiro que vinha jogando no Vitória, não tem nem de perto a qualidade que ele tem a saída, então isso ajudou bastante a equipe do Vitória também.
Muito bem. Vamos agora com os dois laterais, começando com o William Lepo, depois a gente vai para Patrick Calmon. O William Lepo, a atuação dele tem dois lados. Ofensivamente, eu acho que ele é um cara que ajudou muito. Principalmente ali no primeiro tempo, que foi o momento em que o Vitória mais saiu para o jogo, né? Ele teve muita facilidade até para chegar no último terço de campo, sabe? Quando colocava a bola para frente, basicamente ninguém conseguia parar ele. Então, teve vantagem em cima de basicamente todos os jogadores ali daquele setor do Fluminense. Mas, por outro lado, sofreu na marcação, também porque foi o lado onde caiu o Keno, né? Keno jogou por esse lado esquerdo, o lado direito da defesa do Vitória. Inclusive, o primeiro lance de perigo do Fluminense é um lance que Keno passa até com facilidade sobre o William Lepo. Então, para fazer esse equilíbrio, eu vou colocar o razoável para ele. Eu acho que seria um jogou bem ofensivamente e defensivamente talvez um jogou mal, então na média ali ficaria o razoável. Um razoável aí para o William Lepo. E para Patrick Calmon também um razoável, tá? Acho que ele foi regular na partida, apareceu menos no ataque do que o William Lepo, também sofreu menos na marcação. Na dividida, eu ainda acho que o William Lepo, eu achei ele melhor no jogo do que Patrick Calmon, mas eu acho que o razoável aí tá justo para os dois. Boa. Vamos então agora com Luan Santos, começando a distribuir os nossos conceitos para o meu campo do Vitória. Gostei da partida de Luan, vou colocar ele com jogou bem também. É um jogador que ajuda muito também na saída de bola do Vitória. Ele que faz aquela saída com três, né? Ele que recua entre os zagueiros ali para participar. Então, quando esteve em campo, porque ele foi um dos primeiros a sair ali nas modificações que o Vitória fez no segundo tempo, eu acho que ele ajudou bastante. Gostei da partida dele. E o William Oliveira eu também colocaria o jogou bem. Hoje ele foi um jogador que apareceu menos na área. É até uma surpresa, porque não sei se ele ainda é, mas até pouco tempo ele era o artilheiro do campeonato. Não apenas o artilheiro do Vitória, mesmo sendo um volante que não tem o costume de fazer muitos gols, né? Se você olhar a carreira de William, ele nem tem essa característica, né? Mas vem sendo esse elemento surpresa. Hoje eu acho que ele foi menos esse elemento surpresa em termos de aparecer na frente, mas ajudou muito na marcação, dando combate, sendo aquele jogador operário presente em várias partes do campo. Então eu colocaria o jogou bem para ele. E Leonaldo eu colocaria muito bem. Gostei muito da partida de Leonaldo. Olha aí. Tá? É um jogador que eu já tinha visto na Ponte Preta, chamou a atenção, chegou a ser especulado no Palmeiras no ano passado, surgiu muito bem na Ponte. No Vitória, eu acho que ele já tinha feito partidas interessantes, mas talvez hoje tenha sido a partida dele que mais fez o torcedor entender o investimento que o Vitória fez, né? Que foi um investimento significativo para a situação financeira do Vitória, podemos dizer. E era um jogador que hoje eu acho que fez uma partida bem interessante ali. E eu acho que dos três volantes ele foi melhor, então fica ali muito bem até para ele se destacar em relação aos outros dois. Vamos com o ataque agora, começando pelos pontas, Mateuzinho, Osvaldo, e depois a gente fecha com o Alejandro. Boa. Esses três, para mim, do trio de ataque titular, eu colocaria o razoável. Eu acho que os mais positivos do trio de ataque serão os que saíram do banco. Mateuzinho, eu acho que no primeiro tempo ele foi importante, né, em alguns lances, na armação ali do Vitória, conseguindo levar a equipe do Vitória para o ataque, mas principalmente ali no segundo tempo ele começa tendo as principais jogadas do Vitória, mas depois ele acaba sumido no jogo, tanto é que a primeira substituição de Carpini é tirando ele para colocar Giamota, e na regra geral eu acho que dá para colocar um razoável para ele. Osvaldo também eu acho que o razoável está justo, ficaria ali mais ou menos no mesmo nível de atuação de Mateuzinho. É um jogador que participou, que ajudou, levou a equipe ao ataque, mas não teve uma participação tão, vou dizer assim, efetiva do ponto de vista de transformar em chances claras de gol, né, o que o Vitória teve de presença nesse setor do campo. E Alejandro, eu vou colocar um amarelo pelo esse amarelo dele, que poderia ser um jogo mal para Alejandro, mas esse amarelo é pelo papel tático dele, né? Alejandro é um centroavante que já faz um bom tempo que não marca um gol. Assim, a torcida tá sempre na esperança dele voltar a marcar, mas é um cara que tem um papel muito importante ali taticamente, participa muito do jogo, briga, faz pivô, volta para ajudar na marcação, ajuda muito na marcação da saída de bola do time adversário. Então, por isso, eu vou colocar para ele um razoável ali, porque a gente sabe que esse não é o principal papel do centroavante,
não é o que o torcedor espera dele, mas ele pelo menos vem contribuindo com o time. E eu digo que isso é importante porque Luiz Adriano, por exemplo, que é outra opção, não consegue entregar isso que Alejandro entrega. E isso explica muito porque que Alejandro hoje, nessa posição, ele é titular, embora Janderson, que a gente vai discutir agora ali os reservas, esteja querendo cavar uma vaguinha aí no time titular. Então vamos começar com Cáceres, depois a gente vai para Jamota e Castilho, e por fim a gente fecha com Zé Hugo e Janderson. Boa. Cáceres, eu acho que dá para colocar o razoável para Cáceres. Não há, eu gostei da partida dele, mas não acho que chega, não jogou bem, né? Até porque nem jogou tanto tempo assim. Ele jogou até um tempo razoável, né? Porque foi a segunda mudança ali de Carpini, mas não acho que chega num nível para a gente colocar como jogou bem, mas eu acho que vale destacar que ele entrou meio na fogueira, assim, né? Porque Cáceres é um lateral direito e jogou improvisado na esquerda, substituindo Patrick Calmon. Então, mas eu acho que cabe destacar esse ponto aí, que mesmo jogando fora de posição, foi um cara que conseguiu se portar bem ali, mas eu acho que o razoável tá de bom tamanho. Eric Castilho, para mim, também razoável. Um jogador que ajudou, participou, tentou ajudar bastante ali na parte da recomposição, correu bastante, mas tecnicamente é um jogador que está abaixo, a gente sabe que não tem um nível que o Vitória precisa, mas está sendo até mais útil do que parecia ser se a gente pega o nível de apresentações que ele vinha tendo no Campeonato Baiano, por exemplo. Então, recentemente, ele vem conseguindo até contribuir mais do que parecia que ele ia conseguir. Tem uma entrega ali, né, Arthuzito? Exatamente, é um jogador que se entrega muito, participa muito do jogo, não se esconde do jogo, mas tecnicamente acaba pecando, né? Mas eu acho que o razoável tá justo ali para ele. Jamota? Jamota... Vou colocar o razoável também para Jamota. Fico na dúvida ali entre o razoável e o Ninguém abaixo da média, olha aí. E os outros dois, né? Muito bem. Né? Tanto o Zé Hugo como o Janderson, principalmente Zé Hugo, mas Janderson também, a gente precisa valorizar a participação dele no gol. Fez o gol, foram jogadores ali que destravaram a partida para o Vitória chegar à vitória. Né? Então, não tem como ser diferente disso. Dois caras aí que estão ganhando espaço, eu acho que Zé Hugo, não sei se ele já está naquela fase para virar titular, mas eu acho que Janderson é um cara que tem mais possibilidade de ser titular, porque Alejandro, como eu falei, por mais que tenha um papel tático importante, por mais que participe, mas essa participação é algo que Janderson consegue entregar também, e que Janderson já entrou hoje fazendo gol, é um cara que tem até mais velocidade do que Alejandro, então entrega até uma característica um pouco diferente nesse sentido. Eu acho que é algo que está batendo na porta ali para ganhar essa posição de titular, já teve oportunidades, né? E Zé Hugo, assim, a gente já falou bastante, né? Falar mais aqui é chover no molhado, mas a jogada que ele fez ali é fantástica e não tem como ser diferente do muito bem para ele. E Carpini, para além da escolha, né, de mandar a campo os dois jogadores que mudaram a partida, né, que na verdade que definiram, né, essa partida como histórica em favor do Vitória. Para mim, muito bem para Carpini, tá? E eu fico muito tranquilo em trazer esse muito bem, porque eu fui um cara que, no último programa que eu tinha participado aqui do Vitória, critiquei bastante, não obrigatoriamente Carpini, mas falei muito da questão do Vitória ter feito uma mudança de comando que para mim não fazia sentido, que não tinha trazido resultado. E aí Carpini de lá para cá vem me calando minha boca aí, podemos dizer, porque realmente ele vem conseguindo fazer o Vitória mudar bastante, né? De ser um time muito mais competitivo dentro da Série A. O Vitória, que Carpini está conseguindo encontrar uma forma de ser competitivo e de vencer partidas, vale destacar que é um Vitória com vários desfalques também, né? O Vitória está jogando sem Dudu, que vinha sendo um dos seus principais jogadores, por exemplo. O Vitória que perdeu o Camutanga lesionado, o Vitória que tem também Bruno Vini lesionado, então isso fez ele ter que procurar uma alternativa como Caio Vinícius de zagueiro, que funcionou para mim muito bem. Então é mérito total de Carpini ter encontrado esse posicionamento. Além, claro, da forma como um todo da equipe jogar, uma equipe bem consciente. A gente falava, né, que o Vitória, para ele precisar reagir no campeonato e começar de fato a ser competitivo, tinha que resolver principalmente o seu problema defensivo, de não tomar tantos gols. E o Vitória vem conseguindo isso. Hoje, por exemplo, não tomou gols. O Vitória, quando venceu o Inter e venceu o Atlético Mineiro, até que tomou os gols, mas assim, um gol, e um gol muitas vezes ali, olhando o aspecto do Atlético Mineiro,
já num jogo mais encaminhado, né? Então é um Vitória que vem conseguindo ter mais estabilidade nesse sentido e tem que ser valorizado o trabalho de Carpini. Então eu acho que esse muito bem aí de Carpini, na minha avaliação, vai pela partida de hoje, pelas mudanças dele do segundo tempo, que foram muito boas, né? Que mudaram ali o Vitória do ponto de vista ofensivo para aproveitar melhor as oportunidades e o que o jogo proporcionava para ele, mas também vai como uma avaliação dessa sequência de trabalho. Então vai como um acumulado aí também para essa evolução que ele vem conseguindo trazer para a equipe. Muito bem, Arthuzito. Então, dessa forma, a gente finaliza aqui o campinho do Vitória por print, tá? Dessa partida histórica, vitória do Vitória. Ninguém vermelho. Oh. No Maracanã, exatamente. Ninguém abaixo da média. Vitória, né? Eu fui... Mas não teve mesmo, não, Teve não. Porque o vermelho seria, o Lázaro teria sido alguém, jogou mal. Não teve assim, foi um time muito correto. E se tivesse sido 0-0, poderia até tirar por exemplo, o Janderson talvez não fosse verde ali, porque ele ganhou destaque. Mas assim, se o gol não sai, ninguém que está com amarelo viraria vermelho, viraria um laranja para assim, a cor é uma cor que está próxima, mesmo se tivesse sido 0-0, porque a atuação estava correta ali, e na hora que, obviamente, sai a vitória, ela cresce de uma forma geral, mas não necessariamente, mas para deixar bem claro, que o ponto é que não teria sido uma atuação boa mesmo com 0-0, porque foi o que se propôs, o time se propôs aquilo e estava executando bem. Levou algumas finalizações, porque você não vai jogar contra o Fluminense no Maracanã e não vai acontecer nada. Pô, assim, vai acontecer. O que não pode ser bombardeado. Bombardeado não foi. Bombardeado ele conseguiu evitar.